Olá, nosso tema hoje é o futuro fértil da alimentação. Como as food techs, que são as empresas de tecnologias focadas na área de alimentos, na área da comida, né, têm se desenvolvido aí, têm se destacado, recebendo milhões de investimento ao redor do mundo. Que fenômeno é esse, né? Vou fazer aqui algumas reflexões. O gigante mundial da internet, Amazon, né, quando faz o seu primeiro movimento em direção ao mercado tangível, um mercado palpável, né, ela que sempre foi absolutamente virtual, na época, já alguns poucos anos atrás, esse movimento se deu na compra de uma rede gigantesca lá, conhecida nos Estados Unidos, chamada Whole Foods, que é incrível, que é como se fosse um tamanho assim enorme de lojas de supermercados do tipo Walmart, Carrefour, né, como se fosse assim desse tamanho, dedicadas a alimentos sustentáveis, orgânicos, com procedência confirmada, né? Inclusive um movimento lindíssimo assim, em que o tracking, né, o rastreamento das áreas de produção, né, a garantia, a transparência para o consumidor, eles foram pioneiros nisso. Foram 16 bilhões de dólares o tamanho do cheque de Jeff Bezos para o fundador do Whole Foods, né? E o que eu digo que é curioso é por que nesse movimento, então, saindo do mundo onde sempre esteve, né, onde se originou, e vai para o concreto, vai para a área de alimentos. Outra curiosidade, uma pergunta para ficar também no ar, eu gosto de trazer algumas provocações, eu tenho resposta para todas elas, né? Mas alguns eu prefiro não responder, é mais para instigá-los mesmo. Por que Bill Gates já é considerado um dos maiores fazendeiros dos Estados Unidos? Fazendeiro. Quer dizer, outro gigante Big Tech, né? Vindo para o lado analógico mais impossível, né? Que é terra mesmo, solo, né? Área, hectare, alquê, sei lá, né? Por quê? Outra questão importante, né? A gente olha aí para 2020 e vê com destaque o incrível manifesto da academia, que rendeu o Prêmio Nobel da Paz para um programa da ONU, para uma agência da ONU dedicada à área de alimentos, de uma segurança de emergência alimentar, né? Diferente da FAO, o programa que ganhou chama-se WFP, o World Food Program, e o World Food Program é o Programa Mundial de Alimentos, que tem a incumbência de amainar um pouco os ânimos em países que estão em conflito, aqueles que jogam paraquedas, né, que fazem uma logística gigantesca. E eles ganharam justamente por isso, né, porque para evitar a desculpa da fome no período de pandemia, eles se anteciparam e essa logística, essa metodologia de socorro a muitos países em alimentar suas populações evitou com que alguns tivessem a justificativa de países de invadirem outros, né? E absolutamente meritório. Esse prêmio são 690 milhões de pessoas no mundo ainda que passam fome, o que é, para mim, absolutamente inexplicável, né? Como sempre, eu já falei isso num vídeo aqui, nós temos hoje uma tecnologia, né? Para brincar, como se fosse de videogame, pilotar uma sonda a 340 milhões de quilômetros de distância da Terra e pousar num asteroide da época do Big Bang, que é o Ben-Hur, né? Numa operação Tag, Touch and Go, para coletar materiais e estudar, né? Na época onde tudo isso aqui em tese se originou, né? A sonda já pegou o caminho de volta de 2 horas, né? Ou podemos, né? Como está previsto aí já em 2023 até 2030 e pouco, a exploração do Psique 16, que é um asteroide em que 70% a 80% dele é de platina, ferro e ouro, né? Quer dizer, dizem que vale 70 vezes a fortuna de todo o planeta Terra. É um acordo ali como é que chama? Do Elon Musk, né? Com a SpaceX, junto com a NASA, né? Para fazer essa serra pelada universal. Nós temos toda essa tecnologia, né? Quantos bilhões estão sendo gastos nas novas estações espaciais, os brinquedinhos aí dos deuses astronautas, né, do Eric Van Dijk, que eram os bilionários astronautas. Aliás, é o tema do meu último artigo no blog O Futuro Já Começou, do Correio Brasiliense. Dei uma lidinha, eu brinquei um pouco com esses aspectos aí dos
Anunnakis aí que se revelam os grandes capitalistas do mundo. Mas, de novo, voltando à questão da comida, voltando à questão da terra, porque é mesmo, então, que a gente permite, né, com tanta extensão territorial, com tanta tecnologia, com tanto dinheiro empregado, de bilhões, né, bilhões. Num leilão, o cara para ir nesse voo do Jeff Bezos aí da Blue Origin, passando de 107 quilômetros, né, alcançando, aliás, acima da altitude do nível do mar, alguém pagou 26 milhões de dólares, né, num leilão para isso. Quer dizer, o mundo está muito estranho, né? O mundo está muito engraçado. Mas, de novo, nós entendemos que não é um problema de dinheiro, não é um problema de inteligência científica e tecnológica, estamos cada vez mais disruptivos e etc., né? Talvez seja mesmo uma questão de sensibilidade, né? Nosso problema aí está sendo de um modelo mental controlador, um modelo mental que concentra. Você tem aí uma concentração de renda inadmissível na realidade, por isso foram muito criticados aí os bilionários que estão brincando aí de espaço, embora eu considere que tem aí muita coisa interessante para a humanidade nessa coisa espacial, uma outra hora a gente trata disso. Volta aqui para a área de alimentos, há um acordo entre as Big Techs e as Big Foods, né? Então vamos lá, as Big Techs, já sabemos aí, as Amazons, Googles, né, Microsoft da vida, né? E tantas outras que, assim como no caso das Big Foods, General Mills, Tyson Foods, os gigantes, no caso brasileiros aqui, que são imensos também na área da pecuária, né, de alguma maneira, né, ou estão fundindo um pouco a questão da comida com a questão tecnológica, ou mesmo estão fazendo parcerias de investimento. Então vem aí, por exemplo, né, vamos tentar entender ali na vitória do Joaquim Fênix, lá quando ganhou o prêmio, quando ganhou o Oscar, né, pela extraordinária interpretação do Coringa, qual foi mesmo o discurso dele, né? Qual foi o discurso? Ele fez um discurso de que a indústria pecuária é o que está detonando, né, o planeta. E todos sabem, a ONU já projeta isso há algum tempo, né, fala muito dos ODS e tal, né? O novo presidente americano, Biden, agora vem com um discurso de resgate que é bem democrata, como foi na época do Obama, a questão ambiental, é uma agenda que toma com todo o poder, isso tudo tem muita razão de ser. Vem aí uma imposição corporativa gigantesca no mundo inteiro, que é o ESG, né, que tem a ver com a exigência por parte dos fundos de investimento de que as empresas do mundo como um todo, para receberem financiamento, aporte, fusão, aquisição, vão ter que ter relatórios muito sérios, muito observados, não só marketing, na área ambiental, na área social e a governança dos seus negócios, né? Então, a questão ambiental, a questão, todo esse discurso, o Joaquim Fênix levanta lá a sua estatueta, faz um discurso que a indústria pecuária está destruindo o planeta Terra, né? E, ao mesmo tempo, tem todo esse movimento de regeneração planetária. O que é meio esquisito é que esses discursos eles são muito bem coadunados, né? Casa muito, inclusive, com o World Economic Forum, que teve a sua edição adiada, né? E assim, em Singapura, em maio, também não foi, vai ser só no ano que vem, 2022. Fato é que há aí um movimento em que essas Big Techs e as Big Foods se aproximam e oferecem para o mundo, por exemplo, o movimento Clean Meat, que é uma carne originalmente do animal, né? Mas que traz junto nessa carne um Just Food, aí, um movimento, né? Que pretende acabar completamente com os frigoríficos ao redor do globo, né? E, de novo, por mais que eu, como vegano, né, como sendo um vegano, não consumindo, isso só há 3 anos, mas não consumindo carne vermelha há mais de 36 anos, né, tendo muita, sim, sensibilidade à causa animal mesmo, né? Para mim, não é só não comer a roupa que uso, os produtos que limpam o chão da casa, as roupas da família, não tem absolutamente nada de animal no cinto de couro, carteira, essas coisas todas são muito bem observadas de maneira coerente, né? No entanto, eu não posso me iludir de achar que não tem um big game, né? Tem um jogo enorme sendo jogado para o controle do tema da comida no mundo, né? Tem um grande jogo aí sendo muito bem montado. Esse jogo está claro, né? Então, se você reproduz, por exemplo, no Clean Meat, a carne em laboratório, obviamente que ou nós vamos desenvolver tecnologias de inteligência artificial avançadíssimas associadas à genética revolucionária, que essa turma já chegou, ou nós vamos chegar ao ponto de desenvolver, né, aqui no Brasil,
vamos falar que o agronegócio envolvendo agricultura e pecuária é 25% a 30% do nosso PIB, né? Tá certo? Né? Ou nós vamos desenvolver ou vamos pagar royalties, né? Vamos até ter aqui um lab, né, de reprodução de 400 mil coxas de frango para mandar lá, sei lá para onde, né? Pé de galinha, com certeza, para a China, que eles adoram, né? Partes de um animal, o Churchill dizia, para que matar um frango inteiro se eu só como lá o peito, sei lá o que era que ele comia, tinha uma única parte que ele gostava, né? E hoje é possível. Então, hoje é possível nessa reprodução laboratorial. Chama de carne sintética, tá? Mas na verdade é o próprio, da própria célula, né? Você tira uma pena da galinha e vai reproduzir em escala inúmeras partes dela. Isso é impressionante, é impressionante. Você vai no Vale do Silício, na Califórnia, você tem ovo que não é ovo, baseado em feijões que são feijões africanos, que impressionante em textura. O Blair Marsh esteve visitando lá e mostra ele experimentando, fica impressionado com aquilo, né? Então, essa parte é a parte do clean meat, né? Você vai pegar e destruir toda uma cadeia produtiva, você vai eliminar, que no Brasil nós vamos ter esse peso. Eu, alguns anos atrás, era chacota quando dizia, quase 3 anos atrás, sobre isso, para lideranças da área pecuária, né? Mas hoje, enfim, está aí, né? Você vê o Jorge Paulo Lerman, junto com os 2 cariocas amigos e sócios do grupo 3G, né? Eles estão no controle do Burger King mundial e tem um acordo Beyond Burger, lá, Beyond Food, uma grande empresa lá do Vale do Silício, onde o hambúrguer, que tem até propaganda aqui numa televisão brasileira, né, da carne que não é carne, é uma carne baseada em planta. Esse é um novo movimento chamado Plant-Based, né? Nesse de planta eu já acredito um pouco mais, quer dizer, a substituição não é mais aquela coisa laboratória, a substituição da proteína animal, né, pelo gosto, paladar, cheiro, percepção, né, visual, né, textura, né, de carne animal sendo baseada em planta, é o plant-based, é baseado em planta, né. Destaco que há uma empresa como a Fazenda Futuro, né, que é do mesmo fundador daquela linha de alimentos sem conservante, que é a linha do bem, né, sucos, etc. E eles já estão com 710 milhões de faturamento, já exportam para 24 países. Nesse ponto, acho que o Brasil tem aí uma pegada muito legal. Na pecuária, acho que não estamos perdidos, né? E olha que somos os líderes, né? Então, o jogo vai mudar de mão, entendeu? O controle vai mudar de mão, né? Mas no plant-based eu vejo com maior expectativa, embora a gente já perceba também, né, movimentos incríveis, assim, por exemplo, uma empresa 100% tecnológica, uma empresa chilena de inteligência artificial chamada Notco, Not Company, né, que recebeu, de novo, Jeff Bezos, o cara da Blue Origin lá, que flutuou no espaço, o cara da Amazon que comprou o Whole Foods, né, ele liderou uma rodada de investimento já uns poucos anos para cá, nessa empresa chilena, Notco, Not Company, na ordem de 30 e poucos milhões de dólares, né? Olha, eu digo para vocês, a empresa é impressionante. Então, com base em Big Data, inteligência artificial, consegue pegar das linhas de planta, feijões e texturas mais variadas de vegetais, né? Chegar no perfil de uma enzima de um leite, né? O cheiro, a cor, a combinação de vários alimentos dentro de um grande banco de dados, de um Big Data, né? Eles conseguem fazer várias seleções de mineração de dados e dizem, olha, mistura isso com aquilo, né? Fazem vários testes até chegar. O primeiro produto foi o Not Mayo, que é a maionese, toda maionese em geral vai ovo, né? Mas é uma maionese que não é dessas maioneses normalmente que a gente vê veganas, né? Tradicionais, mas com um gosto danado de maionese sem ter nada de ovo da galinha, né? Só para lembrar que o vegano não come nada derivado de animal nenhum, né? Se for levar ao pé da letra, nem mel, tá? Pra vocês terem uma noção, né? Exploração, crueldade animal, tem muita coisa aí por trás onde eu explico. Mas eles abriram com o Not Mayo e partiram, né, para o Not Milk. Aí bombou, né? E, gente, é impressionante. Eu estou habituado a tomar leite vegetais, é inigualável, incomparável. Bom, vamos lá. Levaram 30 e tantos milhões na cabeça lá e imediatamente viraram internacionais, né? Uma pequena startup chilena e já passou a fornecer na cadeia toda lá do Whole Foods, que o próprio Jeff Bezos, que investiu, é o cara que comprou lá atrás, né?
E essa turma já tem hoje o Not Milk, além do Not Milk, aliás, eles têm o Not Cheese, tem o iogurte, né? Quer dizer, tem toda uma linha de derivados impressionante. Plant-based é uma tendência, assim, irreversível. Então, o hambúrguer que sangra, né? Como se fosse uma enzima daqui, uma hemoglobina, não, é uma beterraba, é uma batata, sei lá o quê, que produz o efeito do sangramento, o cheiro e tal. Eu até como vegano tenho dificuldade de comer, tamanha a semelhança, é impressionante mesmo, né? Foi o tempo em que carne vegetal era aquelas coisas horrorosas, sem gosto, que não tinha tempero. Eu posso lhes dizer, roda o mundo, literalmente, né? Que isso está muito avançado no mundo inteiro. Bom, então se você tem aí o clean meat, reprodução de carne em laboratório, você tem o plant-based, que é todo esse universo, né, de possibilidades baseado em planta, e é isso que vai pegar, né? Nós temos todo esse discurso de eliminar cada 10 mil litros, cada quilo de carne, 10 mil litros d'água, essa exalação do metano, né, detonando a camada de ozônio através do pum do boi, né, tá certo? Os milhões de toneladas de deserto no lençol freático, né? A cadeia produtiva toda, a pecuária devastando área para plantar grão, para engordar bicho, para alimentar o ser humano que quer comer a carne do bicho, né? E muitas vezes são 30% dos grãos do mundo destinados à ração, e às vezes produzido por gente que passa fome, né? Lembrando, são 690 milhões de habitantes, como eu já disse, né? Nesse contraste de humanidade, né? E isso tudo está muito errado, está muito louco, está muito desigual, como está desigual a concentração de renda que esses caras promovem, né, no mundo, mas isso também é um outro tema. Fato é que essa é uma revolução em curso, né? Vem aí os nutracêuticos, tem um monte de coisas chegando por aí, uma revolução que vem na área de alimentos, né? E eu me preocupo com certeza com a nossa competitividade nisso tudo. Até onde a gente está fazendo dever de casa, está entendendo os players, os diferenciais competitivos, o nosso reposicionamento, ou nós estamos ainda deitados em berço esplêndido, porque temos céu, temos água, temos sol, né? Temos terra, né? E é verdade, né? A turma está usando a nossa terra a vida inteira aí, o sol, a nossa chuva. Por exemplo, a Alemanha não planta um pé de café, não é isso? Compra café do mundo inteiro, nosso café, né? A nossa terra, a nossa água, não é isso? Nosso esforço do agricultor ali, do fazendeiro, e é o maior exportador de café do mundo, né? Nos falta, com certeza, um pouquinho mais de inteligência e, eu diria, menos preguiça política de incentivar a agregação de valor de produtos primários de baixo valor agregado, como em outras áreas também me dói, sei lá, um pedaço da nossa montanha em cima de uma carreta, indo para o porto no Espírito Santo, para ir para a Itália, virar chapas polidas caríssimas e a gente pagar 5, 10 vezes mais aqui, né? Isso também é um outro assunto. Vamos entrar aqui no último ponto que me arrepia, né? Que são as fazendas verticais. Imagina que são fazendas altissimamente tecnológicas de precisão, imagina 8, 10 metros de estufa, né? Com um sistema de controle de luz, iluminação, portanto, umidade e temperatura, rigorosa com base em sensores IoT, Internet of Things, ou Internet das Coisas, sistemas de inteligência artificial e algoritmos extraordinários no controle, né? E que, segundo também o Blairo Marques, que foi ministro, né, da Agricultura, num vídeo dele também lá no Silicon Valley, quando o filho o levou, ele não provou só o ovo, ele visitou, né, um lugar de produção. E ele disse o seguinte, olha, imagina, 1 hectare lá do lado de fora, né, na terra, nisso tudo que a gente se orgulha, né? Esses caras em estufa dão conta com a mesma área de produzir 150 a 350 vezes mais do que a gente produz em céu aberto. Eles são capazes de utilizar apenas 5% da água nesse modelo indoor, né? Esse modelo controlado, e zero de pesticida. Zero. E alguns países, obviamente, eu próprio recebi delegações da China aqui no Brasil, totalmente dispostas a escalar uma série de fábricas verticais, inclusive com um argumento logístico, que é possível você colocar uma fábrica dessa, não só produzir, como é bem bacana de ver Paraisópolis, usando os telhados, né, para fazer hortas urbanas, isso aí tomara que pegue, né, no Brasil, maravilhoso isso, temperos, etc. Mas os caras estão dizendo em produção em alta escala de alimentos na própria cidade, né, usando fazenda vertical, porque dispensa todas essas coisas. Obviamente que comida, para mim, é comida, né, eu já diria aí um grande amigo, né,
sobre isso, que isso tudo sai muito do natural, da terra, né? Por exemplo, não é sol, é uma lâmpada de neon nessa fábrica, mas o fato é que no jogo da competição global de alimentos, eu acho que a gente está tomando aí uma goleada, né? Nós estamos realmente bastante atrasados e precisamos despertar para essas oportunidades, né? Tem Urban Farm, várias iniciativas de produção em apartamentos com controle e monitoramento, sistemas de produção centralizadas, por exemplo, de cogumelos que são distribuídos para as pessoas terminarem de cultivar e ser vendido no marketplace digital. Tem muita coisa vindo aí na área de alimentos, tá? E é importante porque com a revolução genética em curso, né, com todo o desenvolvimento dessas inúmeras novas tecnologias, né, de racionamento do uso, inclusive, de recursos naturais, nós teremos um mundo bem diferente nessa questão alimentar. As alterações genéticas que se propõem, os avançados sistemas de medicina, né, em relação às suas intervenções no próprio corpo humano, pode ser que diminua a nossa necessidade de consumo de alimento da forma como consumimos hoje, né? Tudo isso está por vir, tudo isso está em jogo. Eu agradeço você que me acompanhou nesse raciocínio, nessa provocação. Gostaria de te pedir, entra lá no blog, eu vou deixar escrito aqui no descritivo, né? O Futuro Já Começou, que é o meu blog no Correio Brasiliense. Passamos de 1 milhão de visualizações. Aliás, obrigado se você é um dos 180 mil seguidores fiéis, de acordo com o nosso dashboard, né, que acompanha o blog O Futuro Já Começou. E você vai ver que eu tenho isso tudo detalhado, esse vídeo tão curto de 20 e poucos minutos, em 3 artigos, né, de uma série que eu dei o nome O Futuro Fértil da Alimentação, que é Clean Meat, que é o Plant-Based, e é também as fazendas verticais, né? Tá bom? Obrigado, tomara que você goste aí dessa reflexão, e ela é provocativa. Eu sei que tem muita gente da área aí que me daria aulas, né? A gente está aí torcendo para o ministro Paulinelli, lá de trás, um dos revolucionários da criação aí do Prodecer, que gerou os grãos do Centro-Oeste sendo trabalhados aí no mundo inteiro, né? Que potência, né? Que o Brasil virou na área agrícola, com grandes nomes aí que colaboraram com isso, né? Então, com o apoio do ex-ministro Roberto Rodrigues, o ministro Paulinelli está candidato ao Prêmio Nobel da Paz, né? Quem sabe um brasileiro que revolucionou aí a segurança alimentar da humanidade tem esse direito. Nós só temos que reverenciar esse legado, agradecer, né, pelos agricultores brasileiros, pelo agronegócio brasileiro e todo o seu potencial, mas precisamos lembrar que o futuro já começou, né? E ele nos oferece desafios, porque o futuro, o sucesso do passado não é garantia do sucesso do presente, tampouco é garantia do sucesso do futuro. Um beijo em seus corações, divulguem esse vídeo, gratidão.